Olá pessoal, doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática, tudo bem com vocês? Iniciar e finalizar uma gestação com saúde é o melhor presente que você pode dar para a sua criança. Hoje eu vou ensinar sobre a nutrição no terceiro trimestre. Vem comigo? Mas antes, já quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar as notificações. É muito importante porque você não fica de fora de nenhuma das notícias que eu trago aqui para vocês toda semana. O terceiro trimestre da gestação é muito importante, tanto para a criança quanto para a mamãe. E hoje eu vou falar para vocês os pontos mais importantes relacionados à alimentação, que vão com certeza trazer grandes frutos de saúde para a mamãe e para a criança que está em desenvolvimento. Eu sempre converso muito com as minhas pacientes que estão gestantes. São 9 meses que parece que passa muito rápido para a mamãe, mas são 9 meses que representam toda a formação de uma vida. E o terceiro trimestre é especialmente importante. No terceiro trimestre, a criança vai ganhar peso, isso mesmo. Até aqui, a criança recebeu os nutrientes para que ela tivesse toda a sua formação neural, formação de órgãos. Então está tudo muito bem estruturado, tudo muito bem desenvolvido. E agora, no terceiro trimestre, isso vai ganhar muito tamanho, peso, a criança vai realmente se desenvolver. Então essa fase é muito especial. Os ossos, por exemplo, da criança vão continuar se desenvolvendo, crescendo, mas a criança também vai ganhar a gordura, que é tão importante para que ela nasça com um peso saudável. Para você ter uma ideia, no início do terceiro trimestre, a criança pesa em média 1 quilo ou um pouco mais, mas ao final do terceiro trimestre, ela precisa alcançar pelo menos 2,5 kg. Então são 3 meses em que a criança vai ganhar peso, mas é importante que seja um peso de saúde, porque isso também vai interferir na saúde da mamãe. E por que isso pode interferir na saúde da mamãe? Porque o terceiro trimestre, gente, com certeza, muita fome a mamãe vai sentir. Isso é fisiológico, justamente porque a criança vai sinalizar uma maior demanda pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo ganho de peso natural da criança, a mamãe também vai sentir muita fome e também pelos ajustes hormonais desse período. Mas é muito importante que a mamãe tenha as orientações corretas de como controlar a sua alimentação para que ela tenha sim um consumo adequado das calorias que ela necessita para que a criança ganhe peso, mas que a mamãe não ganhe peso excessivamente, porque o ganho de peso excessivo pode causar problemas que a gente não quer nessa altura da gestação. A gente não quer que a mamãe desenvolva diabetes gestacional, hipertensão arterial nesse momento elevado. A gente não quer. A gente não quer, por exemplo, uma pré-eclâmpsia. Eu não tô aqui para assustar vocês. É justamente eu não quero que você ganhe peso excessivo para que você não corra o risco de desenvolver esses problemas. E também não quero que a criança ganhe peso excessivamente. Porque no caso de uma macrosomia, que é quando a criança está acima de 4 quilos, isso pode gerar algumas mudanças nos planejamentos em relação ao tipo de parto. Então é muito interessante que a mamãe esteja saudável, que a criança esteja saudável. Então eu estou aqui hoje para te ensinar os alimentos que vão te ajudar a garantir a saciedade e fazer com que sua criança se desenvolva da melhor forma. Um dos nutrientes muito importantes nesta fase é o cálcio. Isso porque se a mamãe não consumir a necessidade de cálcio, que é 1.200 miligramas por dia, para atender às demandas da criança e da mamãe, a criança vai pegar de onde? Da mamãe, isso mesmo. E isso pode causar um problema na saúde dessa mamãe lá no futuro, uma osteoporose, por exemplo. Então, cuidando da saúde da sua criança, você também está cuidando da sua saúde. Então, é muito importante que você consuma alimentos fontes de cálcio
e também se exponha ao sol. Claro, com a orientação e liberação do seu médico nos horários que não gerem risco para a sua saúde. Mas é muito importante para que você tenha exposição solar e ativação da vitamina D, porque a vitamina D é essencial quando se trata da absorção do cálcio. E quais são os alimentos fontes de cálcio? Os principais são leites e derivados. Então, nós temos a orientação na gestação de evitar os queijos que não sejam feitos de leites pasteurizados. Então, tome muito cuidado, preste bastante atenção para quando você comprar o queijo, que seja um queijo de inspeção federal, que passou ali pela inspeção sanitária, que seja feito de leite pasteurizado, para você não ter ali nenhum susto em relação a bactérias, micro-organismos. Os iogurtes também são muito bem-vindos, até porque além de ser fonte de cálcio, o iogurte também é uma bebida com caráter probiótico, e isso vai ser muito importante quando a gente pensa na saúde do intestino. Outros alimentos fonte de cálcio são os vegetais verdes escuros. Esses você pode comer de preferência no almoço, no jantar e inclusive acrescentar nos lanches intermediários, na forma de sucos, por exemplo. Aqui no canal tem um suco que é maravilhoso, que é o suco de Ora Pronobis. Você pode colocar na sua rotina. Então acesse o vídeo onde eu ensino passo a passo desse suco. Ele, além de ser fonte de cálcio, também é fonte de ferro. Vai nutrir muito você e o seu bebê. E você pode acrescentar naquele lanchinho da tarde vegetais. Por que os vegetais somente no almoço e no jantar? Então, tanto na forma de sucos, quanto na forma de incrementar aquele sanduichinho natural. Então, isso tudo vai garantir o cálcio na sua rotina. As sementes também são muito bem-vindas. Então, a semente de abóbora, a semente de girassol são riquíssimas em nutrientes como cálcio, magnésio, que vão ser essenciais para a saúde óssea. E já falando em intestino, eu preciso salientar para vocês que no finalzinho da gestação o intestino costuma ficar um pouquinho preso, isso mesmo. Então não é interessante que a gente deixe o intestino ficar sem funcionar muitos dias. Se ficar um dia sim, um dia não, no finalzinho da gestação é até normal, porque nesse período o organismo tenta absorver o máximo possível os nutrientes de tudo que a gestante consome, mas não é interessante isso se postergar por muitos dias. Então é muito importante que você beba bastante água, de preferência, para ficar mais fácil para você, um copo pelo menos a cada hora, assim fica fácil, não fica? E olha só, as fibras são essenciais, tanto para te dar saciedade, quanto para ajudar no funcionamento do seu intestino. Então, naquele iogurte, por exemplo, você pode acrescentar uma fruta, um farelo de aveia ou uma chia. Isso sim vai trazer uma refeição para você rica em cálcio, rica em fibras e ricas também em vitaminas do complexo B. E se você quiser saber mais dicas de como ter saúde intestinal, fazer seu intestino funcionar naturalmente, assista o vídeo onde eu ensino todas as dicas para o seu intestino funcionar. E em relação aos cereais, sempre opte por cereais integrais, tanto para ajudar na saúde do seu intestino, quanto para você ter acesso às vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são muito importantes para fazer com que o carboidrato que você come se transforme em energia, para você reduzir aquele cansaço, que é muito comum no finalzinho da gestação também. Então, sempre opte pelo arroz integral, pelo pão integral, pelos cereais integrais, nada de arroz branco, nada de macarrão refinado, nada de farinha branca, finalzinho de gestação, hora de se nutrir com tudo de melhor. Então, as vitaminas do complexo B você encontra nos cereais integrais, especialmente. Então, aquele iogurte agora pode pôr uma granola também. Olha que legal. Mas, doutora Rafa, o meu arroz integral não fica bom. Me ensina. Claro que eu te ensino. Assista o vídeo onde eu ensino você a fazer um arroz integral que fica uma delícia e você não vai gastar uma gotinha de óleo. O segredo é não refogar. Já vou jogando aqui o spoiler. Mas não deixe de assistir, que lá eu ensino passo a passo de como ter um arroz integral gostoso e muito fácil de fazer. Algo muito importante que eu não posso deixar de te ensinar. Você está anotando? Gestante, anota tudo para não deixar nada passar. O ômega 3.
O ômega 3 é muito importante, tanto no segundo quanto no terceiro trimestre, para a saúde neural da sua criança. Então, sempre converse com o seu nutricionista, com o seu médico obstetra em relação à suplementação de ômega 3, que nessa fase é essencial. Não é interessante que você consuma alguns tipos de peixes que tem, por exemplo, excesso de metais pesados. Alguns a gente pode ter o risco de contaminação por mercúrio. Então eu vou deixar aqui na descrição quais são os peixes que você pode comer de forma segura, ok? E nessa fase, o seu bebê, que lindinho, daqui a pouco estará nos seus braços e você vai olhar nos olhinhos dele. Quanto amor! Esses olhos precisam de muita luteína. Luteína. Luteína é uma substância bioativa muito importante na formação dos olhos, que acontece agora, no terceiro trimestre, na formação da retina. Claro que os olhinhos da sua criança já estão formados, mas a qualidade, a luteína vai trazer a qualidade para a visão do seu bebê. E a luteína você vai encontrar nos vegetais amarelos, especialmente no milho, também encontra na gema dos ovos. Então é muito interessante que você coloque na sua rotina de alimentação pelo menos um ovo por dia, de preferência cozido, porque assim você tem mais acesso aos nutrientes. Mas frutas amarelas e laranjadas também vão ser ricas em carotenoides, que também são muito importantes para a saúde dos olhos do seu bebê. E você que ficou comigo até o final vai ter uma dica especial. Se você tem o desejo, se você está se planejando para ter um parto normal, alguns estudos já mostram o efeito muito positivo do consumo das tâmaras. As tâmaras a partir da 36ª semana, consumidas diariamente até a 40ª semana, vão favorecer o aumento da ocitocina, que é o hormônio que vai facilitar para que você tenha um parto normal. E depois também na amamentação. Então, 6 tâmaras por dia. E é importante que você distribua essas tâmaras ao longo do dia e de preferência em substituição à fruta daquela refeição, para você não ter um excesso de calorias, para você não ter um excesso de carboidratos. E é claro que isso vai ser ajustado pelo profissional nutricionista que acompanha você. Mas aqui eu vou te dar uma dica. Por exemplo, no início do dia, no café da manhã, você já coloca ali uma fruta que vai ajudar no seu intestino, como o mamão. No intervalo da manhã, você já pode acrescentar essas tâmaras com uma castanha ou um iogurte. Na hora do almoço, você vai sempre dar uma preferência para frutas cítricas, para absorver mais o ferro daquela refeição, que também é muito importante no finalzinho da gestação. E no período da tarde, lá no lanche da tarde, você já acrescenta as tâmaras novamente. E aí você vai distribuindo então essas 6 tâmaras ao longo do seu dia, mesclando com outras frutas. E é muito importante eu te lembrar que tudo que você come no período da gestação, a sua criança também está assimilando os sabores. Então, se você come frutas, vegetais, com certeza vai ser muito mais fácil na parte da introdução alimentar. Tudo que você está comendo, a criança também está aprendendo. E se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Gente, esse período de gestação, claro, são muitas dúvidas. E se você não sabe para quem perguntar, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar. Então coloque aqui nos comentários as dúvidas e será um prazer vir aqui e responder para você. E se você conhece uma gestante que precisa muito dessas informações, já compartilhe. E lembre-se, deixe o seu joinha, isso ajuda o canal a chegar para mais pessoas e levar nutrição de uma forma simples e prática. A teoria está lançada, agora é com você, na Nutrição Prática. Um beijo!